Olá, eu sou Samantha Castro e aqui nesse canal eu ensino a fazer doces à base de biomassa de banana verde. E esses doces precisam sempre ser três coisas: saudáveis, funcionais e gostosos, porque de nada adianta a gente ter algo saudável se não for gostoso. E também, pra mim, né, ao meu ver, nada adianta ser algo gostoso se não for saudável, se não for nutrir o nosso corpo. E na receita de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma espécie de bolo que tem uma massa extremamente úmida, perfumada, pesadinha. Vocês já estão imaginando o que é? O fato é que existem vários mitos e lendas por trás da maioria das receitas e por trás dessa receita não poderia ser diferente. Dizem que ela foi criada, que ela nasceu nos Estados Unidos a partir do momento que uma dona de casa simplesmente esqueceu de colocar o fermento na sua receita. E aí no que deu? Deu em brownie. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. E assim, vai ficar uma receita deliciosa e extremamente prática, como tudo que eu gosto de fazer. A biomassa ela é um amido resistente, que é um tipo de fibra e que vai colocar o nosso intestino para funcionar. Então imagina só, você vai comer algo gostoso, prático, fácil, rápido de fazer, tudo de bom e que, para deixar tudo ainda melhor, vai colocar o seu intestino para funcionar. E eu já postei essa receita antes na minha rede social, mas é claro que eu fui adaptando, eu fui melhorando, porque nessa vida a gente tem que evoluir, não é mesmo? E aí várias pessoas que fizeram essa receita base, essa receita inicial, vieram até mim e falaram o quanto que tinham gostado do resultado, que tinham se surpreendido, que é o que a biomassa faz com todo mundo, né? Você vai fazer a receita assim desconfiando e ela surpreende. E mais do que isso, relataram também que tinham sentido diferença no trânsito intestinal. E essa pra mim é a melhor parte, é a que eu fico mais feliz, de saber que de alguma forma eu ajudei aquela pessoa a ter o intestino funcionando de uma maneira mais saudável, né? Porque o intestino funcionando de maneira mais saudável, a gente se sente mais leve, com melhor humor, enfim, é vida também. Então, acostumada a comer coisas gostosas, feitas com ingredientes tradicionais, mas que passaram a me trazer dor e desconforto, tipo gases, distensão abdominal, um peso na barriga e como consequência um intestino totalmente irregular, eu ter descoberto essas formas funcionais, essas formas saudáveis de fazer esses preparos, esses doces extremamente deliciosos, realmente acabou mudando a forma de eu encarar a vida. Sempre gostei de comer muito bem, mas eu realmente estava impossibilitada de comer as coisas de forma tradicional e foi por isso que a gente começou a desenvolver receitas em que a gente começou a fazer essas adaptações, trocando os ingredientes tradicionais por ingredientes funcionais, né, que vão realmente nutrir o nosso corpo sem causar qualquer tipo de desconforto. Então, normalmente, o brownie é feito com farinha de trigo, com óleo, com margarina. Esses são os ingredientes tradicionais. E na receita de hoje nós vamos fazer as adaptações necessárias para tornar uma receita super saudável e do bem. Apesar de ser uma receita extremamente prática e fácil, a gente precisa ter alguns cuidados. Então, por exemplo, eu vou dar algumas instruções para vocês para que vocês não tenham surpresas desagradáveis no resultado final do brownie. Por exemplo, a gente não pode usar a manteiga, na nossa receita nós vamos usar manteiga, um dos ingredientes é a manteiga. Nós não podemos usar essa manteiga gelada demais. Também vamos usar a biomassa como um dos ingredientes e essa biomassa não pode estar na consistência de esponja, ela tem que estar na consistência de creme e sobre isso eu já falei em vídeos passados. Além disso, a forma que a gente vai colocar o nosso brownie para assar, ela tem que ser uma forma de tamanho ideal, compatível com a receita. Eu também vou deixar isso aqui tudo escrito para vocês. Porque se a gente assa numa forma pequena demais, a gente consegue assar as bordas por cima e por baixo do brownie, mas dentro esse brownie fica cru. E caso a gente coloque numa bandeja grande demais para esse brownie pode ressecar. E esse daí é um erro que, de certa forma, é comum de acontecer, até porque o brownie, por ser uma massa mais úmida, ele engana muito a gente. Então, às vezes, você acha que ele tá bom e, às vezes, você perde um pouquinho esse time. Então, eu vou te dar instruções para que isso não aconteça. Então, assim, para que essa receita dê certo, fique um sucesso e todo mundo fique feliz, você vai precisar trabalhar com a manteiga em temperatura ambiente. Falando agora, assim, da parte mais química e técnica da coisa, é o seguinte: todo ingrediente que tem na sua receita tem uma função, isso é claro. E você precisa obedecer alguns processos para que eles consigam, de fato, desempenhar a função que eles têm dentro da sua receita. E cada um desses ingredientes, eles atuam em momentos diferentes e tem momentos que eles atuam de forma conjunta, obviamente. E o que acontece é o seguinte: o ovo, por exemplo, ele tem uma temperatura X para ele começar a coagular, que é um processo que a gente quer que aconteça.
Já o açúcar, ele tem uma outra temperatura para que ele comece a caramelizar. Todos esses são processos que a gente quer que aconteçam, só que eles precisam obedecer uma ordem. Então, a partir do momento que você trabalha com um ingrediente numa temperatura diferente da ideal, esses processos ficam embaralhados e isso muda a ordem com que eles vão acontecer na sua receita, podendo influenciar no seu resultado final. Então, daí a importância de você realmente respeitar essa dica número 1, que é trabalhar com a manteiga em temperatura ambiente. Segundo ponto, trabalhar com a biomassa em consistência de creme. Se você trabalha com a biomassa que você acabou de tirar do congelador, você vai ver que ela não vai incorporar a sua massa de brownie. Vai ficar uma massa, como eu digo, né? Não vai ficar uma massa homogênea, você vai ver pedacinhos dessa biomassa espalhados na sua massa e a gente não quer isso, a gente quer uma massa extremamente lisinha. Então, sempre trabalhar com a consistência de creme da biomassa é a dica número 2 para você ter um brownie, ó, top, tá bom? Outra coisa que eu também já vou adiantar pra vocês, depois a gente vai colocar a mão na massa, claro, e aí eu vou dar outras dicas. Mas antes de a gente começar, eu já quero atentar vocês pra esses detalhes. Normalmente, quando a gente faz um bolo, qual é o famoso teste que a gente faz pra saber se o bolo tá assado? Teste do palito. A gente coloca o palitinho lá, se esse palito sair todo sequinho, significa que o nosso bolo já tá assado, beleza? A gente pode tirar do forno. Mas com o brownie, por ser uma massa úmida, mais pesada, se comporta de uma forma diferente. Então você pode colocar o palitinho lá, se você esperar que esse palito saia completamente limpo, provavelmente o seu brownie já ressecou. Porque a partir do momento que a gente tira do forno esse brownie, ele ainda mantém temperatura lá dentro e ele continua o processo de cozimento da massa. Então você precisa ter muito cuidado em relação a isso. Muitas pessoas perdem o seu brownie justamente nesse ponto, porque esperam que o palitinho saia seco, como ele deve sair de um bolo. E não é assim, o referencial pro brownie é outro. No brownie é o seguinte, você coloca o palitinho. Se ele sair muito melado, o seu brownie ainda precisa permanecer no seu forno. Mas caso esse palitinho saia levemente molhado, apenas com algumas migalhas do bolo, significa que ele já tá bom e aí você pode tirar o brownie do forno. Deixa ali ele resfriar por 2 horas, nada de cortar o brownie quente. Eu sempre corto por motivos de ansiedade, gente, não aguento. Eu boto o bolo com tudo, eu sou assim. Só não quando é encomenda, né? Mas quando é pra mim, consumo próprio, ou quando eu tô fazendo teste, eu não espero. Fatos sobre mim. Eu não espero esfriar. Eu sou ansiosa, eu quero logo ver o resultado, eu quero provar, ver se ficou bom, se deu tudo certo. Então eu não respeito esse tempo, mas por favor, respeitem esse tempo aí na casa de vocês, porque vai fazer total diferença. Se você pega esse brownie e corta ele ainda quente, as bordas dele não vão ficar retinhas, vai ficar uma coisa assim, não vai ficar legal esteticamente falando. Então espere esse brownie esfriar, cerca de 1h30, 2 horas, e aí você consegue cortar ele perfeitamente, montar no seu prato, enfim, enfeitar a sua mesa. Então, desse jeito que eu tô falando, você vai surpreender. Não importa quem você esteja querendo surpreender, mas vai dar certo. Não importa se é pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro, amigo, namorado, tio, tia, sobrinho, né? Enfim, vai surpreender todo mundo. E agora vamos para a parte prática. Chega de falar. E agora eu vou mostrar para vocês como que é isso na prática. E outra, olha só com que eu tô aqui hoje, fouet. Normalmente nossas receitas são todas no liquidificador, mas hoje eu falei assim, não, vamos pro jeito tradicional, que é bater, ó, na mão. Então hoje a gente vai pra vasilha e fouet. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ao vivo e a cores, como que isso vai ficar, cada parte desse processo, pra gente fazer um brownie top. Então, na receita de hoje, vamos aos ingredientes, né? Na receita de hoje nós vamos usar 3 ovos, vamos usar 200 gramas de açúcar. A gente vai trabalhar com açúcar demerara. Não se preocupem, eu vou deixar tudo anotadinho aqui pra vocês, tá? Mas aí, na casa de vocês, vocês podem trabalhar com açúcar de coco, com açúcar mascavo, açúcar demerara, melado de cana, enfim, o açúcar ou o adoçante que for da sua preferência, sem problema algum. A quantidade vai permanecer praticamente a mesma, mas você prova a massa, vê e se for necessário você faz algum ajuste. Eu tenho alguma dificuldade, eu não gosto de ensinar esse engessamento, como eu sempre falo, de ficar presa 100% a uma receita. Eu entendo que algumas pessoas são muito novas na cozinha, estão se arriscando e precisam seguir uma receita, eu também fiz isso no começo. Mas eu quero sempre que possível estar estimulando aqui vocês a irem provando, a irem conhecendo os ingredientes e entendendo os processos que estão acontecendo na cozinha de vocês, para que vocês passem a ter liberdade no processo criativo. Tá bom? Então, normalmente 200 gramas de açúcar para essa quantidade aqui, para essa receita especificamente. Mas, caso você mude a forma como você vai adoçar,
tenha como referência essas 200 gramas, mas vá provando a massa e fazendo alguma alteração aí, acrescentando ou diminuindo o açúcar, conforme o seu paladar, tá bom? Vamos precisar de 200 gramas de biomassa de banana verde na consistência de creme, não esquece disso, não vai me colocar biomassa na consistência de esponja aqui, tá bom? 100 gramas de chocolate 50%. Essa receita eu tô trabalhando com chocolate em pó. Várias receitas de brownie são feitas com chocolate em barra. Não tem problema, mas para essa receita você tem que trabalhar com chocolate em pó, tá bom? A gente vai usar biomassa, que é uma massa. Então, para que a gente consiga ter a estrutura desse brownie, você vai ter que usar o chocolate em pó. Se você faz a substituição nessa receita aqui que a gente está passando, o resultado não vai ser legal. Então, assim, você pode trabalhar tanto com o chocolate em pó quanto com o chocolate em barra, mas são receitas diferentes e aí você tem que fazer um novo equilíbrio entre farinhas para que você tenha um suporte para sua massa de brownie, tá beleza? Vamos colocar 50 gramas de manteiga, não margarina. Então aqui a gente vai trabalhar com a manteiga, como eu falei pra vocês, enquanto que nas receitas tradicionais às vezes é usada a margarina. A margarina ela é um óleo duro, ela é uma gordura trans e ela é mais prejudicial para o nosso corpo se a gente comparar com uma manteiga, que é uma gordura mais natural. Mas sobre isso eu vou trazer pessoas específicas para entrar mais nesse assunto, abordar de forma mais profunda essa questão com vocês, tá bom? Vamos usar também farinha de arroz, 50 gramas de farinha de arroz. Ah, Samantha, eu posso substituir por farinha de amêndoas? Eu quero fazer um brownie low carb. Pode substituir, não tem problema nenhum, mas você vai precisar, como eu tô falando, reequilibrar suas farinhas. De repente acrescentar, porque a farinha de amêndoas é assim, na verdade, como a farinha de castanha de caju, castanha do Pará, são oleaginosas, então são farinhas que são fontes de gordura. Elas não têm tanta estrutura quanto uma farinha de aveia, por exemplo, que tem uma rede de fibra mais firme, mais aderida. A farinha de arroz também, ela dá mais estrutura. Então, quando você vai alterar a farinha por farinhas de famílias diferentes, você tem que ter o cuidado para reestruturar a sua receita. Então, se você fosse colocar aqui, por exemplo, a farinha de amêndoa, você ia ter que acrescentar, por exemplo, uma colher de cacau 100%. Enfim, você vai ter que readequar a sua receita. Então, nesse primeiro momento, eu peço para que vocês realmente façam de acordo com o que a gente está falando aqui, para garantir que o resultado de vocês seja excelente, surpreendente, maravilhoso e delicioso como o nosso aqui vai ficar. Vocês não vão poder experimentar, mas vocês vão ver, tá? Então, a gente vai trabalhar com farinha de arroz, dentro aí do mundo das farinhas sem glúten, de farinhas que tem uma proposta mais saudável. A gente tem farinha de amêndoa, a gente tem uma infinidade de farinhas, mas eu gosto muito de trabalhar farinha de amêndoas, farinha de aveia, farinha de arroz. E aí, só dando uma informação extra aqui pra vocês, o que acontece? Dentre elas, se a gente comparar farinha de arroz, farinha de amêndoas e farinha de aveia, o que acontece? A farinha de amêndoas, ela é fonte de gordura. Se a gente tivesse que classificar de forma assim, bem superficial, a farinha de amêndoas ela é ideal para dietas low carb, onde a pessoa está fazendo uma baixa ingestão de carboidrato e ela não dá tanta estrutura e é fonte de gordura. A farinha de arroz, ela é fonte de carboidrato, mas ela não tem glúten, que é inflamatório para muitas pessoas. E a farinha de aveia é considerada a mais proteica e com maior teor de fibra se comparado com essas outras duas, a de amêndoas e a de arroz que eu falei pra vocês anteriormente, tá bom? Então só pra vocês já ir começando a entender aí esse universo das farinhas que são livres de glúten. Então hoje a gente vai trabalhar com farinha de arroz, que eu acho que dá um resultado muito legal. E eu coloquei aqui também oleaginosas, coloquei oleaginosas aqui. Temos macadâmia. Aqui você faz o que você quiser, você enfeita do jeito que você quiser. Você poderia colocar pasta de amendoim, pasta de amêndoas, enfim. Uma vez que a sua massa de brownie tá feita, você pode incorporar o que você quiser a ela, inclusive frutas secas. Frutas secas fica muito legal, eu gosto bastante do resultado. No de hoje, que eu quero passar pra vocês, eu tô colocando macadâmia. Vou colocar nozes pecan também, que é sensacional. 50 gramas de cada. E também vou colocar gotinhas de chocolate, 50 gramas também de gotinhas de chocolate, tá? Mas aqui, mais uma vez, eu digo o que vocês quiserem colocar. Se quiserem colocar também um pouquinho de nibs de cacau, se quiserem colocar uva passas, se quiserem colocar até chia, para quem curte, pode colocar castanha de caju triturada, amendoim, enfim, aqui é a hora que eu mais gosto, que é a hora de deixar a imaginação de vocês guiar vocês aí na cozinha, tá bom? Então agora vamos quebrar os ovos, lembrando da dica que eu já dei aqui anteriormente, se você é novo na cozinha, mas é uma dica que parece simples, mas que faz toda a diferença também.
Quando você for quebrar os ovos, pega um recipiente, quebra um ovo, coloca no recipiente. Aí se você vê que ele tá bom, que tá saudável, que tá bom para uso, você incorpora na sua receita. Gente, eu trabalho às vezes com uma quantidade muito grande de ovo. Já aconteceu de na correria eu não fazer esse processo, colocar tudo junto. Lá pelo, sei lá, já tinha colocado tanto ovo e quando eu fui colocar um outro ele tava estragado. Estraga toda a sua receita e você tem que jogar fora. Então para que não aconteça isso, vamos manter a sequência, fazer certinho como a gente tem que fazer, que é colocar um por um no recipiente e só depois incorporar a nossa receita, tá bom? Vamos começar então. Tudo certo, posso colocar aqui no meu bowl. Vamos para o segundo ovo. Queria saber quantos ovos eu já quebrei na vida. Foi muito, olha. Opa! Então, agora eu vou dar uma leve batidinha. Mas eu vou logo colocar o açúcar e vou bater já o ovo com o açúcar. Samanta, posso fazer no liquidificador? Pode. Samanta, posso fazer na batedeira? Pode. Por que tu tá fazendo na mão? Porque eu quero mostrar pra vocês que não precisa de grandes condições pra gente fazer algo gostoso e saudável na cozinha. É da forma que der, onde você tiver. A gente tem que simplificar. Mexe, 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 mexe. O ideal é que a gente bata aqui o suficiente para esse açúcar se incorporar no ovo e a gente sentir menos os grãozinhos do açúcar. Então, se você ainda estiver sentindo muito a consistência de areinha, você bate por mais um tempo até que os movimentos e a temperatura que você vai alcançar na sua receita de acordo com a sua movimentação sejam suficiente para começar a ir caramelizando esse açúcar e ele começar a se dissolver. Nossa massa já tá legal. Agora a gente vai acrescentar a manteiga. Botar a nossa manteiguinha aqui. Temperatura ambiente, nunca esquecendo do detalhe. Manteiga em temperatura. Cagou tudo. Eduardo, pega ali o papel toalha, por favor. Ai, me ajuda, Rai. Tu vai aparecer na minha filmagem, Rai. Tirar a gordura primeiro, aí a gente tem que lavar. Então agora a gente vai continuar. Botamos a manteiga e vamos mexer mais até que ela se incorpore à nossa massa que já estava aqui. Mexe, mexe. E agora, ó, tá bonita já. Vamos colocar a nossa grande protagonista, biomassa de banana verde. 200 gramas de biomassa em consistência de creme. Essa é a nossa dica número 2. Número 1 é manteiga em temperatura ambiente. Dica número 2 é biomassa em consistência de creme, sempre. E agora eu vou acrescentar a nossa farinha de arroz. 50 gramas de farinha de arroz. Misturar. Depois eu vou vir com o nosso chocolate, 50%, 100 gramas. E no final eu vou acrescentar nossos nuts e nossas gotinhas de chocolate. Agora chocolate já, só o suficiente para ele se incorporar à nossa mistura, que já tá cheirosinha. Imagina quando for pro forno. Esse chocolate ele voa, então cuidado, você primeiro incorpora ele à massa, depois que ele tá todo submerso na massa, aí você bate de forma mais vigorosa. Porque se você for fazer isso no começo, vai fazer assim, ó, chocolate pra todo canto. Ó, já tá cremosa a nossa massa, tá vendo? Que incrível! Olha como ela tá. E aí é o seguinte, agora eu vou colocar a macadâmia, a noz e as nossas gotinhas de chocolate. Quanto mais eu amo, gente, comer coisas que têm várias consistências diferentes. E o crocante é uma das minhas preferidas. Eu amo comer qualquer coisa que tenha a textura do crocante no meio. Então aqui no nosso brownie eu vou colocar bastante nuts, né? Bastante oleaginosa, justamente porque eu gosto. Mas se você não gosta, você não coloca. Ou você coloca aquilo que for da sua preferência. Como eu já falei, nós temos inúmeras opções. Pode colocar uva passa, pode colocar chia, pode colocar cranberry, goji berry, pode colocar até ameixa seca, pode colocar damasco fica muito bom. Pode colocar pedacinhos de chocolate branco, vai ficar incrível. Enfim, uma série de coisas. Nessa hora minha imaginação faz assim, ó, tá bom? Então vamos lá, colocar a macadâmia.
Ai, que massa linda que já tá ficando. Eu vou dar uma quebradinha na noz que a gente tá colocando aqui. Nossa, a massa vai ficar incrível. Noz. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui. Pegar a nossa forma, vamos colocar numa forma quadrada de silicone. Depois eu vou passar a medida da forma pra vocês também, porque lembra, a gente coloca numa forma que não é apropriada, que não é compatível com o tamanho da nossa receita, a gente pode ter um brownie o quê? Que eu já falei isso antes, ou muito úmido ou muito ressecado. Então a forma, neste caso, é muito importante. Pegar aqui nossa forma, que eu já untei com um desmoldante, tá bom? Você pode untar do jeito tradicional, caso você não tenha um spray desmoldante aí. Você pode untar com manteiga, farinha de arroz, não vai botar trigo, porque a ideia aqui é não ter nenhuma farinha refinada no nosso processo, tá bom? Então se você for untar, pode até untar com um pouquinho de chocolate, além da manteiga, passa chocolate em pó, ou a própria farinha de arroz. Sério, olha isso. A dica da forma é que você tenha uns 3 dedinhos de brownie, não mais que isso, porque senão você vai ter dificuldade de assar o seu brownie, tá? E até para obedecer mesmo a forma tradicional de se fazer brownie, então ele não tem fermento, então provavelmente ele vai ficar com esses mesmos 3 dedos de espessura. Vou levar para o nosso forno que já está pré-aquecido. Muito importante você colocar o seu brownie, na verdade qualquer bolo, né? Com o forno já pré-aquecido, tá bom? Até para que a gente tenha um resultado legal, que forme uma crostinha melhor no nosso brownie, a gente tem que colocar ele numa temperatura já boa, né? Tem que estar numa temperatura estável, já, sei lá, seus 180 graus. E aí eu vou manter ele, vou deixar ele assando por esses mesmos 180 graus. E aí vai variar de forno para forno. Acredito que coisa de 20 a 30 minutinhos o nosso brownie já vai estar pronto. Mas isso depende da potência de cada forno. Vai observando e fazendo o teste do palitinho, conforme eu falei anteriormente. Tá bom? É isso, eu vou lá colocar no forno e a gente vai mostrar isso pra vocês e volta já com o resultado final. Bora lá fazer então o teste do palito. Olha só, tá meladinho, tem poucas migalhas do bolo, do brownie no caso, mas tá ideal já. Eu vou desligar o forno, tirar ele, como eu já falei, a temperatura que tá aqui dentro vai ser o suficiente para finalizar o processo de cozimento do nosso brownie, tá? Mas olha só, ele não tá extremamente melecado, esmigalhado. Isso daí vocês vão perceber com a prática, fica meio abstrato assim, né? Mas, ó, vou dar uma limpadinha aqui e fazer novamente para vocês verem. Olha só, poucas migalhas de brownie. Olha só como saiu o nosso palito. Meladinho, como eu falei que ele precisa sair, mas com poucas migalhas do nosso brownie, olha só. Isso aqui é considerado poucas migalhas. Para ele sair totalmente limpo, você já passou do ponto do brownie. E ele já vai ficar um brownie ressecado. Então agora eu vou tirar ele do forno. A temperatura que está dentro do brownie vai ser suficiente para finalizar o processo de cozimento. Tá bom? Então vamos lá. Nosso brownie ficou cerca de 30 minutinhos no forno. Mostrei pra vocês o teste do palitinho, né? Pra vocês imaginarem aí como que é essa história de colocar o palito, ele não sair cheio de pedacinho de bolo, mas também não sair totalmente seco. Então agora a gente vai aqui, ó, desenformar e eu vou montar esse brownie, enfeitar ele um pouquinho, até como forma de dar essa ideia pra vocês, a forma de apresentação do brownie, que também é importante. Não basta estar gostoso, a gente tem que saber brincar com todos os sentidos aí. Então a gente sabe que primeiro come-se com os olhos. Então a ideia vai ser justamente essa, a gente fazer algo bem bacana para que a pessoa tenha vontade de comer. E aí na hora que ela comer, ela vai se surpreender com o sabor e depois você fala que é saudável, tá bom? Essa é a ordem. Então vamos lá. Vou desenformar aqui na nossa forma de nossa tábua. Olha só. Nosso brownie. Disse, ele não tá com cara de brownie tradicional, né? Porque brownie ele mas ele tá com a cara do brownie tradicional. E o cheirinho também eu garanto pra vocês que tá. Agora vamos cortar
Aqui você pode cortar vamos supor, se quiser um brownie maior, você pode cortar em 4 pedaços. Aqui a gente usou uma forma de 23 centímetros, uma forma quadrada de 23 centímetros, mas você pode cortar do jeitinho que você quiser. Se tiver com visita em casa e quiser fazer uma sobremesa, fazer o empratamento já individualizado, colocar um brownie com uma bolinha de sorvete funcional, que é uma receitinha que a gente vai explicar nos próximos vídeos. Enfim, dá pra fazer várias coisas aqui da forma que você quiser, vai ficar muito legal. Então vamos lá. Cortar esse brownie, cortar em... acho que aqui. Então vamos lá, dar sequência aqui. Nosso brownie já tá frio. Gente, eu vou cortar uma fatia relativamente grande. E a gente vai enfeitar bem esse pedacinho. Eu vou fazer um empratamento aqui pra vocês, pra deixar como ideia também. Mas antes eu quero mostrar, olha que incrível, a consistência do nosso brownie. E o que eu quero mostrar também é a castanha aqui, ó. Olha só, aqui tem castanha, aqui tem castanha. Eu tô salivando, toda vez é isso, né? Chega essa hora eu salivo junto. E aqui tem castanha. Vocês não vão poder sentir o cheirinho porque infelizmente ainda não tem como. Mas olha só o nosso brownie. Agora eu vou colocar num pratinho e a gente vai enfeitar. Uma dica que eu gosto de dar em relação ao brownie é que você pode jogar uma caldinha no seu brownie. No vídeo passado eu ensinei a fazer calda de brigadeiro, falei que a gente podia aromatizar esse brigadeiro com café, enfim, tem várias caldas. A gente também vai fazer outros vídeos abordando apenas caldas. Hoje eu vou usar uma cobertura de amendoim que a gente faz com pasta de amendoim integral, açúcar mascavo, leite de coco e biomassa. Então eu vou confeitar esse brownie com um pouquinho dessa calda, colocar umas castanhas e vocês vão ver o resultado final. Vamos junto! Olha só, aqui a gente tem nossa pasta de amendoim. Você pode dispor do jeito que você quiser. Que é só pra dar uma enfeitada, tá? Só pra dar uma graça maior pro nosso brownie. Coisa simples. Aí você pode fazer um rabiscadinho aqui no prato. Como sou eu mesmo que vou comer, você dá uma espalhada. Fazer um empratamento legal aqui. Aí a gente bate o dedinho. Aí nessa parte aqui a gente já joga xerém de amendoim, a gente vai jogar aqui em cima, porque tem tudo a ver com pasta de amendoim. Aí eu separei um pouquinho de nozes que sobrou. A gente colocou dentro da massa, mas também vou salpicar aqui um pouquinho de noz. E aí eu quis inventar moda, né? Peguei essa frutinha que ela dá um visual muito bom, o nome dela é Pisales, muita gente me pergunta, é uma frutinha azeda, não é super deliciosa, o intuito dela realmente sempre é enfeitar. E, enfim, laranjinha dá vida pro nosso prato. Eu vou colocar aqui também no nosso brownie, espetar aqui com uma Pisales. Mais uma, vamos colocar 2. Então, olha só, passei a receitinha de brownie e já dei ideia de como você fazer o empratamento e a finalização desse brownie. Vai vendo. A gente coloca aqui também. E olha só como que tá o nosso brownie. Não tá a coisa mais linda? Cheio de vida, de cor. Duvido quem que não come com os olhos primeiro. Olha só, dá vontade. Você olha para esse, dá vontade de você comer. Lindo. E aqui, mais uma vez, você deixa a sua criatividade fluir do jeitinho que você quiser. Poderia ter colocado morango, quem tiver morango em casa, coloca morango aqui. Quem tiver frutas vermelhas, trabalha com as frutas vermelhas. Quem tiver coco fresco, ou até coco seco mesmo, você pode colocar coco aqui em cima, faz uma calda de beijinho e coloca um coco. Gente, enfim, essa hora onde a gente realmente pode deixar a criatividade fluir é a minha hora preferida de todas as receitas, praticamente. Você poderia ter colocado também uma geleia de fruta aqui em cima, colocado brigadeiro, então assim, uma proposta mais chocolatudo mesmo, vai fazer pra criança. Você poderia colocar um brigadeiro de biomassa aqui em cima e salpicar farelinho de cookie aqui em cima, farelinho de biscoito, enfim, uma infinidade de ideias pra vocês. Eu tô jogando aqui, você vai vendo qual que se encaixa melhor com o seu gosto, com o seu paladar e coloca em prática. Posso? Posso provar já? A maldade é completa. Vocês ficam com vontade só de ver, né? Só do tanto que eu falo que é bom e eu provo ainda, olha só. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sério,
Se vocês pegarem uma sequência de vídeos meus, vocês não vão aguentar mais, porque toda vez eu tenho essa reação, é que a gente fica muito bom. É surreal tanto que isso daqui fica gostoso. Eu adoro doce. Sabendo que é um doce saudável, tipo assim, sempre o sabor me surpreende, sabe? Olha a castanha. Vocês estão vendo? Olha isso. Não. Olha só. Dá um foco aqui nessa quantidade de castanha. Você come e sente o croque-croque o tempo inteiro na boca. Eu vou comer mais um. Então vamos lá para aquele resuminho que eu sempre gosto de dar para vocês. Hoje nós temos 4 dicas práticas em relação a essa receita de brownie que a gente ensinou o passo a passo hoje. Primeira, trabalhar com a manteiga em temperatura ambiente. Segunda, trabalhar com a biomassa em consistência de creme, nunca em consistência esponjosa. Terceira, cuidado com o tamanho da forma. Isso nessa receita é muito importante, vai fazer toda a diferença para que o seu brownie não fique nem assado demais e nem cru por dentro. E a quarta e última dica de hoje é para você fazer o teste do palitinho. Não abra mão de fazer o teste do palitinho no brownie. Então é isso, com essas dicas eu espero que dê uma clareada e facilite a vida de vocês. E ó, vamos colocar em prática, tá bom? Até a próxima!